Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu que estou aqui, né? Porque eu vim entrevistar a minha amiga, minha querida pastora Josiele. É uma honra, pastora, estar aqui com você hoje. Um dia eu estive aí, hoje eu estou aqui porque, né? O Senhor, Ele tem planos maravilhosos nas nossas vidas, né? E hoje nós estamos aqui para saber do seu, pastora, da sua história, de tudo que da sua trajetória até chegar hoje, pastora Josiele, né? E eu quero saber assim, como foi, pastora, a sua convenção? Olá, paz do Senhor a todos. Hoje eu vou passar pela experiência diferente, eu não vou fazer as perguntas. E eu acredito que fazer as perguntas é bem mais difícil do que responder as perguntas, né? Porque não tem ninguém que conheça melhor a nós do que nós mesmas, né, Mirelle? Falar da gente é fácil. Agora, fazer a pergunta para conhecer o outro é difícil. E a respeito da minha convenção, né? Foi a pergunta. A respeito da minha conversão, Mirella, eu lembro que quando eu já havia ido em algumas igrejas, levantado a mão, aceitado Jesus como meu Salvador, mas eu andava em caminhos errantes. Como assim? Eu procurava um Jesus solucionador de problemas. Eu procurava, e assim eu acredito que muitos que irão ouvir talvez se identifiquem com essa história. É verdade. Ou talvez não. Existem histórias de pastores, de pastoras, de esposas de pastores, de mulheres de obreiros, que eu já escutei e elas nasceram no berço evangélico, ou assim como a sua história, conheceu Jesus como adolescente e se apaixonaram totalmente por esse Jesus. Eu não, a minha história foi diferente. Eu vim de uma família disfuncional, que eu amo muito, apesar da dificuldade deles, com Jesus, que é o amigo, com Jesus, que é o bom Jesus, o Jesus que direciona, eu descobri que, apesar dos defeitos, eles também tiveram dificuldades e eu preciso entender a dificuldade de cada um. Eu não posso culpá-los por causa das coisas e das faltas que eu passei. Mas aí eu andava nas igrejas só quando eu tinha algum problema para ser resolvido. Por exemplo, o casamento não está bem. Por exemplo, a falta de alguma coisa. E eu ia visitar o culto para receber desse Deus, desse Jesus, algo que eu precisava. Tudo bem, até então. De início, meu esposo, ele bebia, né? Inclusive, eu já quero convidar, né? Vou convidar para vocês assistirem o primeiro podcast que fala da história do pastor Reinaldo. E eu casei muito nova, casei com 16 anos, fui morar junto com ele. Nós moramos juntos durante 7 anos. E durante esses 7 anos, eu vivi um terror. Não era um casamento. Meu Deus. Por quê? Por causa da disfuncionalidade do lar, da família, eu procurava um pai. Ele não era meu pai, ele era o meu esposo. Verdade. E aí, essas faltas que eu tinha como família, eu queria colocar essa responsabilidade em cima dele. Então, no domingo, ao invés de a gente sentar junto para almoçar, como toda família faz ou deveria fazer, ele ia preferir estar com os amigos, porque ele também era novo quando a gente se casou. E aí eu procurava a igreja para que Reinaldo parasse de beber. Eu não procurava o problema que era a bebida de Reinaldo, do meu esposo naquela época. Eu me achava uma boa esposa, né? Porque a gente acha assim, né? Nós somos bons o suficiente e não precisamos mudar. Mas no decorrer da caminhada eu aprendi que para a gente alcançar determinadas situações da nossa vida, quem precisa mudar sou eu. É verdade. E aí a gente continuou caminhando, até que Reinaldo chegou num belo dia em casa e perguntou se a gente ia à igreja. Eu falei, você quer ir na igreja? Sim. Eu falei, tudo bem, vamos à igreja. Eu pensei, o que está acontecendo com esse homem, né? Não está muito bem. Mas enfim, fomos à igreja. E lá ele aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. Oh, glória, meu Deus. E eu também falei, eu também vou aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. Se Reinaldo, vou acompanhar, né? Vou acompanhar. Se Reinaldo, que nunca queria saber de Jesus, né? Inclusive, quando nós morávamos na fazenda, que ele era gerente de fazenda, ele trabalhava na fazenda, toda vez que a gente brigava, que ele bebia, a gente começava um propósito, né? Pra gente tentar mudar.
E aí a gente começou a fazer uma caminhada de todos os domingos à igreja. E a gente ia numa denominação que o culto demorava 30 minutos. Mas eu acredito que naquele tempo era um terror para ele, que era uma eternidade. Enfim, não deu certo. Voltávamos sempre ao ponto de estaca zero. Por quê? Motivação errada. Verdade. Então eu entendo que toda vez que a motivação não for conhecer Jesus, nós sempre vamos voltar à estaca zero. Meu Deus, é. E aí, quando ele chegou em casa falando que iríamos visitar essa igreja, nós fomos, aceitamos Jesus como Salvador e nós começamos a caminhar. Eu só ia na igreja no domingo. E Reinaldo, realmente, ele mergulhou de cabeça. Ele decidiu. Ele decidiu. Ele mudou a história da vida dele mesmo. Ele ia nas escolas bíblicas dominical, eu ficava dormindo. E durante 6 meses, Reinaldo... E eu nem me recordo muito, para você ter uma ideia, se você me perguntar como que era. Eu ia aos cultos, adorava, chorava, sentia a presença de Deus, mas eu não tinha um compromisso com o Senhor. E Reinaldo tinha uma igreja, essas igrejas bem pequenininhas, pentecostais, na frente da nossa casa. E Reinaldo assistia o culto da janela, da casa da mãe dele, assistia esses cultos. E eu dizia assim, eu nunca vou nessa igreja. Não vou porque as pessoas, quando orava na cabeça das pessoas, as pessoas caíam. Eu tinha um pavor, eu falava, Deus que me livre de cair. Eu achava que todo mundo caía, eu acho que caía, né? Não era coisa boa. Possesso. E não é assim. Nós sabemos que cai para se purificar, para limpar, para restaurar, para receber o renovo. Hoje eu entendo tudo isso, mas naquela época eu não entendia. E nós estávamos caminhando na igreja de denominação batista. E Reinaldo assistia esses cultos da janela na casa nessa igreja. Tudo bem até então. Reinaldo era dizimista dessa igrejinha e não da igreja que nós frequentávamos. E um belo dia, a pastora resolveu fazer uma campanha de oração na nossa casa. Mirela, quando ela virou e falou bem assim, que Deus tinha instruído ela para fazer essa campanha de oração, né, lá na nossa casa, eu tinha medo da pastora. A pastora era aquelas mulheres baixinhas, mas que tinha um jeito de brava. E eu tinha muito medo dela, assim, eu tremia só de ouvir a voz daquela mulher. É muito engraçado, né? E aí, ela fez a roda e ela perguntou ao Reinaldo assim, o que ele queria. Eu achei que ele ia pedir alguma coisa para resolver algum problema, alguma situação. Ele falou que ele queria uma direção de Deus para onde que ele fosse. E eu pensava, gente, a gente já tem direção, nós já estamos caminhando em uma igreja. Como que esse homem quer direção? E ele tinha me contado um sonho que um dia ele entrava nessa igreja, que era na frente da casa que ele assistia, e todo mundo ficava impactado. E eu pensei, impossível isso acontecer, porque eu, Josiele, nunca irei para uma igreja assim. Né? Porque eu pensava assim, como que eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto? De usar as roupas que eu gosto? Não cortar cabelo, não, isso não é para mim. Na verdade, então, o coração dele estava dividido, por isso que ele queria uma direção. Estava dividido. E aí começou essa campanha de oração no nosso lar. Eu não estava dividida. Você tinha certeza que você não queria, eu né? Aqui, olho, eu não estava dividida. Eu tinha certeza que eu não queria ir para aquela igreja. Mas eu também não queria ficar na Batista. Tá entendendo? É uma coisa assim. Eu queria ir no domingo só no culto. Pronto, tá bom. Crente e domingueira. Para mim já era o suficiente. E aí, começou a caminhar. De repente, faz essa campanha de oração. Chega um determinado dia, Reinaldo toma a decisão. Eu vou para aquela igreja. Pra igrejinha? Pra igrejinha da frente da casa dele. A igrejinha pentecostal até o tutano. Aí eu falei bem assim, tudo bem, se você quer ir, você pode ir, mas eu não vou. Eu vou ficar na Batista. Porém, eu não estava indo em igreja nenhuma. E eu já tinha levantado a mão, já tinha reconhecido Jesus como único suficiente salvador da minha vida. Só que ainda, né, totalmente dividida. Eu não procurava Jesus, eu procurava um marido. Olha como que isso é difícil. Talvez você também esteja na situação de procurar um marido ou um filho, achando que Jesus ele é só para isso. Ele não é só para isso, ele é além de tudo isso. Verdade, ele é além de tudo isso. Porque quando eu encontrei com Jesus, Jesus me deu o meu marido. Quando eu encontrei com Jesus, que eu fui transformada através da palavra dele,
Ele me deu meu marido. E aí, Mirela, vai Reinaldo para essa igrejinha, e Reinaldo trabalhava por escala nessa época. Reinaldo chegava em casa correndo, trocava de roupa e ia para a igreja, e eu estava em casa assistindo televisão, ou às vezes na internet, e ele falava: José, você não vai não? Não, não vou. Reinaldo calado, mudo, como uma ovelha. Ia para a igreja, cultuava, adorava o Senhor, e eu não ia, e isso não foi tipo um culto, 2 cultos, foram vários cultos. Durante por diversos cultos, e eu já tinha tomado a decisão que iria servir o Senhor, mas eu não me posicionava, e era algo muito mais forte que eu. Não era algo que eu tinha decidido ficar daquela forma, não, e às vezes eu me questionava, falava: por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou tendo esse tipo de atitude? E aí eu achei assim, agora que o Reinaldo está na igreja, que eu estou indo na igreja também, tudo vai se resolver, tudo vai ficar bem, né? Eu vou ter esse marido que eu tanto sonhei. E aí as coisas só inverteram para mim, na minha cabeça. Como assim? Ele ia para a igreja e eu já não tinha mais o marido que eu sempre procurava. Agora ele na igreja. Como? Porque ele se Primeiro era entregou. com todos que eram com os amigos, menos com você. Menos comigo. Depois foi com a igreja. Reinaldo estava em todas as orações. Reinaldo fazia tudo na igreja. Reinaldo limpava a igreja. Reinaldo estava lá. E eu não sentia alegria de vê-lo fazendo isso. Por quê? Por causa da ausência. Algo que precisava ser resolvido em mim. Verdade. Porque isso não era ruim. Hoje eu consigo perceber isso. Por que eu não estava do lado dele? De repente, se eu estivesse do lado dele, teria antecipado a minha bênção. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu consigo compreender isso também. E existe parte de um processo. E hoje eu vejo mulheres, ajudo mulheres que passam pelas mesmas situações que eu. Mas eu não consigo resolver o problema delas. Assim como um dia ninguém conseguiu resolver o meu. Foi algo particular, eu e Deus. Eu confessar. Pastora. E aí, Mirela, Reinaldo começou a caminhar nessa igreja. E para você ter ideia, eu não me recordo quanto tempo o Reinaldo ficou lá. Mas foi muito tempo. E eu só frequentava os cultos. Eu não seguia a doutrina daquela igreja. Eu ia no culto de domingo. Eu saía, voltava. Quando eu falava amém, eu atravessava a rua e já ia para dentro de casa. Eu não ficava conversando com os irmãos. Eu não tinha relacionamento com os irmãos. Até que um belo dia, Reinaldo chegou lá em casa. Isso foi assim, questão de 1 ano. Imagina, Reinaldo passou todos os dias, né? Um apertinho. E ele falou assim: Josiele, eu vou orar no vale com meu amigo. E eu ainda achando que estava servindo o Senhor, indo no culto só no domingo. É um engano, né? Para você entender que levantar a mão não é somente se converter ao Evangelho. Se converter ao Evangelho é muito além. Verdade. Então a minha conversão, ela demorou. Levantar a mão, na verdade, é só o primeiro passo. Exatamente. Você está confessando para todo mundo que você vai prosseguir. Mas muitas vezes a pessoa levanta a mão e acha que é o suficiente, né? Exatamente, não é. E é uma peleja. Só que nós que estamos aqui do outro lado, nós podemos ajudar. Verdade. Nós temos ferramentas, temos experiência, temos o joelho para te ajudar a orar. Eu não tive esse suporte, porque se alguém tivesse talvez sentado comigo, me orientado, igual você fez várias vezes no decorrer da minha caminhada, teria sido mais leve. Mas eu não tive, mas tudo bem também. Porque existem situações que vai ser você e Deus. É verdade. E a gente vai aprender. E a gente vai aprender. O importante é a gente querer aprender. E aí, Mirela, Reinaldo chegou para mim, sentado na mesa, eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou e falou bem assim: Josiele, eu vou orar com meu amigo lá do trabalho, no vale, a noite inteira, porque se Deus entregar uma obra pra gente, ele sonhava se um dia ele fosse pastor, e nessa época ele era diácono. E eu não era nada. Nem queria nada, né? Nem queria nada. Se fôssemos pastor, se o Senhor nos entregar uma obra, nós vamos fazer assim, assim, assim. Aí eu pensei, tudo bem. Pensei, isso não vai acontecer. Eu pensei. Ele quer ir. Os planos de Deus são outros. São bem maiores que o nosso. Sim, ai, sim. E aí ele sentado nessa mesa, eu falei, tudo bem, vai com Deus, tchau, tchau. Porque antes Reinaldo saía à noite, eu não sabia onde que ele estava. Ele chegava de manhã. Agora só que eu sabia. Apesar de ter essa ausência ainda, né? Que essa ausência perdurou por muito tempo. Mas eu sabia que ele estava buscando a Deus, então eu não competia com Deus. Eu não impedia ele de fazer as coisas. Porque eu sabia que eu não era... Eu era tola, mas não era tão aí tola. Também não, né? Ao ponto de querer competir com o Senhor.
E aí, passaram-se 30 dias, Reinaldo falou que a oração havia sido respondida. E eu pensei, tava tudo armado, Ele e ele já sabia, já tava tudo certo. E aí, eu, a tola que era, joguei um balde de água fria. Falei bem assim, eu não vou. Como que a gente vai, todos os cultos, a gente morava em Bebedouro, e a igreja seria no Palmital. Pro Palmital. Reinaldo, pelo amor de Deus, que país, que mundo que você vive. Se fosse aqui em Bebedouro ainda, tudo bem. Esquecendo que a igreja era na porta de casa e eu não ia, né? Verdade. Olha como a gente se engana. Porque eu não estava enganando ninguém, só a mim mesma. E aí ele... Foi a mesma coisa que eu ter fechado a mão e ter dado um soco nele. Ele fechou o semblante dele, mas ele não me discutiu, ele não falou nada. E eu fui deitar. Nessa hora, Mirella, o Espírito Santo falou comigo. Ele me perguntou assim se eu tinha esquecido de quem Reinaldo era. Meu Deus. Eu sinto vontade de chorar quando eu lembro. E eu falei assim, ele falou assim, por que você não apoia o seu esposo? Você quer que ele volte a ser quem ele era antes? E eu voltei no mesmo rastro, eu lembro, eu fui até Reinaldo e falei assim, Reinaldo, você me perdoa? Tudo bem, a gente vai. Mas quando estiver chovendo eu não vou. Pra não ficar pra trás. Pra ele entender que se estivesse chovendo eu não ia de moto. A gente tinha uma motinha pequena, Mirella, e foi uma dificuldade, mas... E aí começou a minha caminhada de conversão. Por quê? Quando o Reinaldo foi se desligar do ministério que ele era, que ele conversou com a pastora, ela disse assim, sua esposa não vem nem aqui na porta de casa, quem dirá lá. E aí pra mim foi um desafio, porque eu falei assim, agora é uma questão de honra. Ela me empurrou pro propósito, eu louvo a Deus pela vida dela. Verdade. E eu vinha todos os cultos. E eu trabalhava fora, né? Trabalhava como técnica de segurança numa empresa aqui em Linhares. E quando acabava os cultos, eu saía do serviço, eu vinha para os cultos. Às vezes chegava em casa correndo, tomava banho correndo, vinha, mesmo quando eu não queria. E cansada. E comecei essa caminhada. E quando eu cheguei, logo meses depois, eu lembro que foi em dezembro de 2012, foi o meu batismo. O meu batismo foi só eu, fui batizada. Foi eu, o pastor, né, da época, que era o pastor da igreja, a esposa dele, a minha mãe. Se eu não me engano, os meus cunhados foram também e minha sogra. E Deus preparou aquele cenário maravilhoso, foi numa lagoa linda aqui em Linhares. E eu fui batizada, e eu comecei a caminhada, aí eu entrei no círculo de oração da igreja. Aquela irmã que era totalmente imatura, que dizia que nunca seria de uma igreja pentecostal. Agora estava no círculo de oração. Agora estava no círculo de oração. Eu batizei, só que, né, a conversão é como eu falei, ela é dia após dia e é uma vida... A vida do Evangelho de Deus, ela é muito prazerosa. Porém, ela é feita de renúncias. Verdade. De querer mudar, de querer ser transformada, dia após dia, a cada dia e todos os dias. É verdade. Eu estou pronta? Não. Preciso melhorar muito ainda. Mas hoje eu sou uma outra pessoa totalmente diferente de quem eu era antigamente. Hoje eu estou bem à frente. E eu quero melhorar todos os dias. E aí esse foi assim, mais ou menos o meu processo de conversão, né? É uma coisa assim que... Vou fugir um pouquinho porque não tem como, né? Uma coisa assim que eu me lembro, né? Que quando eu fui, você também estava recém-chegada, né? Sim, então, sim. Eu olhava você e olhava a mulher do pastor, né? Na época eu falava assim, elas são tão novinhas. Meu Deus, me ajuda a ficar amiga delas. Eu orava o Senhor, porque eu falei assim, eu quero me aproximar delas. E eu comecei a ver algumas coisas em vocês que eu falei, elas precisam de ajuda, Sim. porque a gente que está há mais tempo no Evangelho, a gente olha as pessoas e vê o desejo, vê a sede, mas vê a inexperiência também. Sim, e eu lembro que uma vez você chegou para mim e falou assim, meu Deus, eu não te entendia. Eu olhava para você e falava assim, essa mulher tem um marido crente, mas ela não quer o Senhor. E aí eu te expliquei, falei, Mirella, você conheceu o marido crente, mas eu conheci o marido que não era crente. Verdade, eu lembro. E aí eu acredito que isso também gerou algo em você de querer ajudar. Porque você tinha mais experiência que eu e a sua situação, brevemente nós iremos também entrevistar o presbítero Solange, foi um pouco o contrário, porque teve uma época que ele, por ser seu esposo, ele não queria. Verdade. Mas você queria. E lá em casa era o contrário, meu esposo queria e eu não queria. Então você sabia o que Reinaldo passava.
Porém, hoje, Mirella, as pessoas que não querem dentro da igreja são as que eu mais entendo. Porque você já passou, você foi uma pessoa, você foi justamente essa pessoa. Exatamente. Hoje eu entendo que talvez elas estão nessa posição, não é porque elas querem. Não, verdade. Mas pastora. é porque elas conhecem talvez aquela pessoa que acompanhou ela no começo da caminhada de uma forma que eu não conheço. Ela talvez passou por situações que fizeram com que ela olhasse para Deus como um Deus bravo. Inclusive, hoje eu conversei com uma jovem e ela me falou, né, a respeito de algumas situações. E aí eu perguntei para ela assim, como que você vê Deus? Você não vê Deus como um Deus bravo, com um chicote na mão. E muitas das vezes é assim que nós vemos Deus. E aí a gente, quem vai se relacionar com esse Deus? Ninguém vai querer se relacionar com alguém que só te julga, que não te entende. E no início da caminhada era isso que eu vi, um Deus bravo. Sempre irado, né? Um Deus irado. Um Deus que se eu não fizesse assim, eu seria punida por isso. Não, ele me entende, ele me compreende, ele me ajuda naquilo que eu não consigo. Verdade. E é isso, e aí foi esse começo dessa conversão, e foi uma caminhada muito longa para começar a entender. Precisamente 5 anos, Mirella, eu indo à igreja, saindo da igreja, entrando nos cultos, saindo dos cultos, mas não tinha uma vida de devocional, não tinha uma vida de oração todos os dias. Busca, né? Uma vida que o cristão, o mínimo que alguém que se denomina cristão, servo de Deus, que faz parte de uma instituição religiosa, independente de ser religiosa, que serve a Cristo ou serve outra coisa, ele tem um ritual dele. Verdade. Como que eu posso dizer que eu me converti ao Evangelho de Cristo, mas eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não vivo os preceitos da Palavra de Deus? Eu estou enganando somente a mim mesma, porque a Deus a gente não engana. Não, de jeito nenhum. E durante 5 anos eu estive dentro da igreja, e não era falta de exemplo, porque o meu esposo todos os dias ele lia a Bíblia, todos os dias ele orava. Eu acordei já de madrugada, Reinaldo orando, na sala de casa, da minha cama tremer. E eu senti temor, eu sentia medo de Deus, mas eu não tinha força para levantar. E lá junto com ele, né? Pelo menos, junto né? com ele. Só que aí eu lembro que Reinaldo tem uma sobrinha, o nome dela é Kênia. E ela foi, assim, uma pessoa que me ajudou muito nesse ministério de oração. Ela morava com a mãe dela e a gente orava por telefone. E aí comecei a orar nas madrugadas, comecei a ter uma vida com Deus de oração. Foi suficiente? Não, porque a gente precisa buscar sempre mais. Mas aí eu lembro que no decorrer desses 5 anos, aconteceram algumas situações que me levaram a querer buscar o Senhor mais e mais, mais e mais. Verdade. E hoje, né, a pastora Josiele tem um ministério. Ela cuida de mulheres. Glória a Deus. Um ministério chamado Mulheres Transformadas pela Palavra. Sim. Porque foi assim que aconteceu na sua vida. Exatamente. Né? Você foi transformada pela Palavra do Senhor e você deixou aquilo fluir, o querer, o desejo realmente aflorar, né, pastor? Exatamente. Mirella, eu lembro uma vez que eu fui na igreja, nessa igreja que era na porta da nossa casa, eu estava com uma batalha na minha mente. E para eu chegar, como que apareceu o Ministério de Mulheres, né? Pra você entender. E uma voz falava na minha cabeça bem assim, quando a pastora vier orar por você, você não cai. Porque eu tinha essa cisma de cair, né? E eu pensei assim, eu não vou cair. E ela, tomara que ela não venha orar na minha cabeça, porque eu não vou cair. Eu lembro que fiquei nesse conflito. E era algo que eu não queria me sentir daquela forma. Só que hoje eu entendo que foi uma batalha espiritual. E aí eu lembro que ela veio orar e eu olhei para ela. Minha fisionomia foi uma fisionomia de deboche, sem eu querer fazer, involuntariamente. Eu não manifestei um demônio dentro do meu corpo, mas eu estava sendo influenciada por ele. E eu dei um sorriso sarcástico e caí, sem querer cair, porque eu estava dizendo... Quando a voz falava, não cai, ela vai orar na sua cabeça, você não cai. E aí eu senti como se tivesse uma mão garguelando no meu pescoço. E eu lembro que eu escutava bem assim, espírito da fadiga, sai da vida dela. Demônio da morte, sai da vida dela. Deixa ela em paz. E quando terminou a oração, eu levantei e eu fiquei muito constrangida porque eu fiz aquela cara de deboche e isso não é legal, né? Eu consegui entender isso, mas eu falava, gente, não...
Era um conflito, a carne e o espírito mesmo. A briga, né? E só que quando você não alimenta o espírito, a carne ela sempre vence. Prevalece, né, pastor? E aí eu falei assim, Kênia, na verdade eu falei, Reinaldo, quem apertou meu pescoço? Ninguém. Falei, ai, para, eu tava toda vermelha. Kênia, quem apertou meu pescoço? Ninguém. Ah, para de brincadeira. Porque você Alguém, sentiu. eu senti, como se uma mão fizesse assim. E eu pensei, por que ela tava orando, apertando meu pescoço? Não, ela não colocou a mão em você. Falei, vocês estão brincando comigo. Não, ela não colocou a mão em você. Então, eu entendo, mediante a isso, e aí, mesmo assim eu ainda não me posicionei, passando por toda essa experiência, que você não precisa ter um demônio dentro do seu corpo. Ele te influencia. Verdade, na mente, né? Na pastora? mente, A batalha começa exatamente. aqui, ó. O campo de batalha hoje, na verdade, é a nossa mente. É a nossa mente. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos. mesmos. Nós precisamos lutar contra nós mesmos todos os dias. Porque, na verdade, o que acontece? Nós, com os nossos medos, nossos anseios, nossas preocupações, damos armas para o inimigo. Exatamente. Então, ele sabe onde nos atacar. Ele ataca na nossa mente, na nossa preocupação, no desejo, na ânsia, naquela... Exatamente. Então, é ali que ele entra. E aí, Mirella, depois de 5 anos que eu estava na igreja, você já era minha amiga, nós já conversávamos muito. Um dia o pastor chegou assim e falou assim, Josiele, você vai... pra você ter ideia, nesse período, eu fiquei ajudando a irmã no círculo de oração. Mas ainda sem se posicionar, sem ter uma vida com Deus. E sem ser sincera. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos ser sinceros para os nossos líderes. Verdade. Apesar de Reinaldo morar comigo e me conhecer, ele queria que eu desenvolvesse, em alguma coisa na minha vida. Ele me ajudava, ele me incentivava. Mas eu não queria. E não adianta que você não vai fazer ninguém fazer nada. É verdade, pastor. E eu lembro que um dia eu me enchi de razão e falei assim, eu não quero mais, eu não vou ficar na frente desse grupo. E eu achei assim que Reinaldo ia super me apoiar. Ele falou, tudo bem, é uma escolha sua. E ele assumiu o grupo na época. Só que no outro dia eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Que bobeira que eu fiz, que imaturidade. O ser humano imaturo, ele só vai dar murro em ponta de faca. Então, como que a gente busca essa maturidade em Deus? Confessando. Por que eu tô falando isso? Porque eu já estava, agora eu já não era mais a irmã que não ia à igreja. Eu ia à igreja. Eu já tinha aceitado o Senhor, eu ia à igreja, já fazia parte de um ciclo de oração da igreja. Porém, eu ainda não estava liberta. Muitas das vezes eu estava, mas eu não queria estar. Mas eu não tinha coragem de confessar isso para ninguém. Porque as pessoas iriam me julgar. Verdade. E aí, Mirella, eu comecei um processo de libertação. Como, Josi? Você ia à igreja, alguém orava na sua cabeça e expulsava o demônio? Não. Travado na sala da minha casa. Mirella, eu entrei no propósito de oração e eu colocava o louvor, me liberta de mim. Eu descobri que a maior inimiga era eu mesma. De fato, né? Nós mesmos, o problema nosso é que a gente se sabota todo o tempo. Todo o tempo. E aí, eu me recordo como se fosse hoje, eu comecei a falar o que eu tinha medo, o que eu não queria, as minhas inseguranças. Eu comecei a falar para Deus que eu queria um marido. Eu comecei a falar para Deus que eu não me sentia capaz, porque as pessoas, elas veem que você conversa, que você é comunicativa, elas acham assim que você é expert naquilo ali, mas não, eu tinha medo, eu queria servir o Senhor. Nessa fase de libertação, eu já queria servir o Senhor. Eu não conhecia ainda como eu conheço hoje, mas eu já queria. Só que eu tinha medo de me entregar, medo de mergulhar. E as pessoas me viam como uma pessoa forte, porque eu era esposa do pastor. E não significa que você é esposa do pastor, que você não tem medo, que você não tem dificuldade. Muitas das vezes eles querem colocar um fardo em cima de você, na esposa, nos filhos do pastor. Gente, eles são cheios de limitações, assim como todos. É verdade. Às vezes até o pastor passa por isso, mas ele não fala para ninguém, por quê? Com medo dos julgamentos. E aí eu não tinha alguém para me ajudar, me auxiliar, para sentar comigo, para me orientar. E eu comecei a travar essa luta. Eu, na sala de casa, chorando. Realmente se abrindo, se declarando, né? Sim. Mostrando para quem podia te ajudar as suas fraquezas. Exatamente.
mostrando sinceridade, pra- né, pastora? sinceridade. E aí eu lembro que nesse tempo, né, de libertação de mim mesma, eu comecei a fazer um curso Mulher Única. Inclusive, né, Mirella, você fez junto com a gente, porque você foi uma maravilhoso. líder em formação. Foi. Você conheceu todas as minhas fases. Você sabe que tudo isso que eu tô falando não é uma história de carochinha. Não, nada Que inventado. tudo isso Nada Não. inventado. não é um roteiro seguido, é Não. algo que vem de dentro mesmo para fora. Você acompanhou todas as fases. E esse curso Mulher Única foi um divisor de águas. Comecei a entender algumas coisas. Para você ter ideia, Mirella, quando a gente fez esse curso, eu não sabia que a gente tinha um corpo, uma alma e um espírito. Não sabia por quê. Na igreja não ensinava? Talvez sim. Na época ensinava. Passou despercebido, né? Mas passou despercebido. Talvez não veio com tanta profundidade, né? E aí eu comecei a entender. E comecei a entender que, como mulher, eu precisava mudar. Então, isso também fez parte da minha libertação, da minha conversão. E aí, um belo dia, depois de ter passado por todo esse processo, o pastor chega para mim, para você, fazendo a proposta da gente fazer algo para as mulheres. Uhum. E aí, eu comecei a orar. Eu lembro que você até falou que eu tive a ideia, você estava indo para o hospital com seu Foi. filho e te falei, né, como que seria o tema. Você me ligou. E eu nem lembrava disso. Isso foi maravilhoso, porque você falou bem assim, olha, vamos orar. Aí eu estava Isso. orando, você, sua irmã, e era só nós três que estávamos orando. Sim. E aí, você deu um prazo pra gente, pra cada uma levar uma ideia. Sim. Só que eu estava envolvida, né, com o Paulo Henrique, que estava passando por tratamento. E aí eu estava indo pro hospital com ele, você me ligou, você falou bem assim comigo, Deus já me deu o tema. Agora eu já sei como é que vai ser, Deus me falou tudo. E aí você começou a me falar, olha, o nome vai ser Mulheres Transformadas pela Palavra, assim como eu fui. Eu desejo que todas também serão transformadas, eu creio que elas serão, todas que quiserem, desejarem, serão transformadas pela palavra. Falei, nossa, pastora, que coisa linda. E aí você começou a me falar, você falou bem assim, a gente vai ter louvor e a gente vai ter muita palavra. Você falou bem assim comigo. O tempo da palavra vai ser maior. Que lindo. E a gente, no começo do primeiro, nem teve um jantar, né? Não, teve Mas um lanche. foi só um lanche, mas assim, foi maravilhoso, tem sido maravilhoso, né? E esse ano a gente vai ter o quinto, né? O sexto, né, pastora? E assim, e o Senhor tem feito grandes coisas. Sim. E eu lembro que no primeiro foram apenas, acho que 30, 40 mulheres. E de lá para cá só tem aumentado. Nosso Verdade. último encontro foram 150 mulheres. E agora o propósito desse ano, 200 mulheres. E E já estamos vendendo bastante, graças a Deus, né? Sim, E daqui a pouco vai ser muito mais. sim. E eu creio, né? Eu creio verdadeiramente que a palavra de Deus ela transforma, Sim, eu também. que ela gera esse avivamento. Só que tudo depende do nosso querer e do nosso buscar. Do nosso confessar, do nosso olhar nos olhos de Deus, olhar no espelho e dizer, você não é fácil não, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Verdade. Não tentar mentir Para si mesmo. para si e para o Senhor, né, pastora? Sim. Que nos conhece, nos vê todo momento, né? Sim. E a palavra de Deus fala que o Senhor sabe o que nós vamos falar antes mesmo que as palavras saiam da nossa boca. Sim. E a gente fica querendo enganar Deus, sei lá. A gente acha, né? Acha. E aí, no decorrer disso tudo, nós fizemos o nosso primeiro encontro e virou uma chave dentro de mim. E eu falei, uau, é isso que eu quero. Não vai ficar só nesse. Não. Ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais. E a gente começou a fazer coisas para mulheres. Aí nós nos tornamos líder do Círculo de Oração. Na época foi eu, você e irmã Luciane. E a gente trabalhava todas as quartas-feiras com as mulheres, com um número pequeno de mulheres. Depois a gente começou a trabalhar. Eu falava assim, olha, isso não, nossas vivências nas quartas-feiras sempre foram tão boas que eu entendi que a gente precisava ler Bíblia, que a gente precisava orar, que o círculo de oração não é somente cantar. Não. Que o círculo de oração precisa estar estruturado, a base do círculo de oração precisa ser a palavra para que haja essa transformação. E aí a gente começou a viver e eu falei, isso tem que chegar para todas as mulheres da igreja. E hoje o meu interesse é que chega para todas as mulheres do mundo, não somente para as mulheres da igreja. E o nome começou sendo Mulheres Transformadas pela Palavra.
e mudou depois para Mulheres Transformadas através da Palavra de Deus. Porque é a Palavra de Deus. Porque palavra é qualquer palavra. Um livro é palavra. E depois, para você ver, né, com o tempo a gente vai amadurecendo e entendendo que é a Palavra de Deus. O que é essa Palavra de Deus? É a Bíblia Sagrada. Mirela, hoje eu tenho, assim, às vezes eu falho, mas eu não deixo de ler pelo menos um versículo por dia. Nós temos uma leitura devocional diária que nós acompanhamos. Quando nós começamos essa transformação através da Palavra de Deus, não sei se você vai lembrar, nós lemos a Bíblia toda em 5 anos. Ele era um capítulo por dia. Um capítulo por dia, 5 anos. Então, quer dizer, nós tivemos alimento para 5 anos. Verdade. E aí nós começamos lendo, e já são 5 anos consecutivos hoje que a gente lê a Bíblia toda. Todo ano. E aí não tem como se denominar cristão e servo se você não ler a Bíblia. E nós aprendemos através da Bíblia mesmo, né? Que nós não podemos ser somente ouvintes, temos que praticar. Verdade. E toda vez que a gente lê é uma revelação, toda vez que a gente lê é algo que precisa ser mudado em nós. Então, assim, é maravilhoso e é extraordinário e viver essa transformação todos os dias é incrível. Verdade. Uma coisa assim que, na verdade, acontece comigo, com você, mas às vezes a gente deixa passar, né? E ontem eu ouvi, ele falou bem assim, a Bíblia é o único livro que é relido. A gente sempre relê a Bíblia. E precisa ser todos os dias. E assim, é uma coisa tão transformadora que até a história, ela salta da Bíblia e você consegue ver ela de forma diferente. Sim. E no momento que você está passando por aquilo, ela traz uma reflexão diferente para você. Sim. Uma perspectiva, uma esperança, né, pastora? Eu vi uma pesquisa que fala, quando você lê a Bíblia um dia, ela não causa efeito nenhum. Verdade. Quando você lê 2 dias, também não, mas quando você começa a ler 3 vezes na semana, ela já começa a surgir efeitos. 4 vezes, coisa extraordinária. 5 vezes, você é curado, você é mais feliz, Então, assim, eu quero convidar você a começar a ler a Bíblia. Verdade. Geralmente, a gente começa lendo a Bíblia do Novo Testamento, se você não sabe por onde começar, para você entender o tempo da graça, o tempo que Jesus quer para você, da sua vivência, do que você tem que aprender. E aí depois você lê também o Velho Testamento, que é um complemento. Sim. Porque Deus deixou ali, porque é necessário que a gente venha aprender também e colocar em prática todos os dias. Mas não deixe de ler a Bíblia. Leia a Bíblia diariamente. Seja transformada através da palavra de Deus. Oh, glória! É isso que a gente quer para nossas vidas todos os dias, né, pastora? Todos os dias. E hoje, como que você se sente na sua vida de pastora? Hoje eu me sinto... de mulher, eu vou falar de mulher e eu vou falar de pastora. Uhum. Hoje, como mulher, eu me sinto totalmente realizada no Senhor. Eu tenho um lar, tenho meu marido, que eu sempre sonhei. Hoje ele entendeu que ele precisa de me dar essa atenção e eu também dou essa atenção a ele. Hoje eu não tenho filho ainda gerado na minha barriga, só tenho filho do coração. Mas eu não sou triste por causa disso, isso não me deixa falta. Não sou infeliz, não sou frustrada. Glória a Deus. Não, nada disso. Se o Senhor mandar, eu lembro até que você falou assim, se Deus quiser, você vai ser mãe, né, pastora? Aí eu falei, até ri, brinquei, falei, amiga, no momento eu tô querendo ser só magra, porque eu estou fazendo tratamento contra a obesidade. Que eu luto contra a obesidade já há uns 6 anos. Então, assim, e eu tô fazendo tratamento, graças a Deus está sendo muito bem sucedido. E eu preciso chegar no meu objetivo para depois poder gerar. Amém. E eu creio que eu vou gerar. Creio de todo o meu coração no tempo de Deus que vai nascer. E se não vier também, o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória eu tenho a Deus. a opção da adoção, isso como mulher. Como pastora, eu preciso melhorar todos os dias. Eu ainda não fiz um curso de teologia. Tenho o meu maior incentivador, que é meu filho Mateus, que me incentiva muito. Todos nós, né? Todos nós. Ele é uma bênção. E ele tem incentivado uma multidão de pessoas a estudarem. Bota todo mundo para estudar. Bota todo mundo para estudar. E assim, só que eu leio muito a Bíblia, eu estudo, né? Eu quero aprender mais e mais. Mas como pastora, eu acho que eu vou me... Não realizada 100%, porque todos os dias a gente tem que aperfeiçoar algo. Mas para o futuro eu pretendo fazer a faculdade de teologia. O bacharel em teologia. Porque na verdade é um complemento, né, pastora? É um complemento, para agregar mais conhecimento, para entender, né, a história, tudo. Só que, pastora,
Isso não faz diferença na sua vida, né? Você não precisa fazer uma faculdade. Não, mas é algo que eu quero para me realizar. Uhum. E eu tenho meu esposo que me ajuda muito também. E aí tô rompendo a cada dia, rompendo em fé, dia após dia. Isso. E assim, o que você espera do seu ministério? Você tem assim outros planos além da mulher transformada pela palavra de Deus? Eu espero assim influenciar o maior número de mulheres, inclusive no mês de outubro, né, desse ano que nós estamos em 2022, nós teremos as terças-feiras com as mulheres, assim como está sendo no mês de agosto, as terças-feiras com os homens. Eu quero assim, o que eu puder ajudar as mulheres em questão delas quererem também aperfeiçoar, delas quererem aprender, delas quererem essa vivência e fazer, dando oportunidade a elas. Que elas deem estudo, que elas façam dinâmica, que elas preguem, para que através da transformação que Deus fez nelas, faça através delas. E não só falando, mas vivendo, sendo curada, sendo transformada, sendo liberta dos seus traumas, tendo uma plenitude em Deus. É isso que é o desejo do meu coração. Um dia eu fui na casa de uma membra fazer uma visita e ela disse assim, qual é o seu chamado? E aí naquele dia eu nunca tinha parado para pensar qual era o meu chamado. Eu falei para ela, olha, a certeza que eu tenho é que eu não sou pregadora. Porque, Mirella, eu acompanho, né, a gente vê as pessoas pregando, a gente acompanha algumas pessoas na televisão, né, na internet. Você vê aquele dom da pessoa. Eu prego de todo o meu coração, por obediência, porque todo mundo tem algo a ensinar. Mas o meu chamado não é chamado de pregadora. Eu tenho ciência disso. Mas isso não vai me paralisar. O meu chamado, eu falei para ela, é ser influenciadora, é ver você ir. Se você tem um chamado de pregadora, vou fazer de tudo para te ajudar a alcançar isso. E aí, depois, lendo a Bíblia, eu vi lá que cada um tem um chamado e existe o chamado de influenciadora, de incentivadora, de motivar as pessoas a irem. Eu entendi que esse é o meu chamado. Verdade. E isso é maravilhoso, porque eu falei para ela assim, olha, eu não vou ser uma pregadora de renome, até porque eu entendo que isso não é o meu chamado, mas se você se transformar, o meu nome foi também. Porque você vai lembrar que eu te ajudei, você vai lembrar que eu te incentivei, que eu te apoiei. Então, é isso que eu entendo para o meu chamado, para o meu ministério, ser serva sempre, ser ovelha sempre, ser obediente, ser amiga, ser filha e ser mãe incentivadora, mãe influenciadora na vida das pessoas que o Senhor colocar no meu caminho. Que lindo, é verdade. Na sua vida assim, pessoal, pastora, a senhora tem um projeto, uma meta? Sim, tem um projeto, tem uma meta na minha vida pessoal. Hoje, eu e meu esposo, nós vivemos 100% integral para a obra de Deus. E eu sempre trabalhei fora, né? Até que o Senhor um dia fechou as portas e fez esse chamado e a gente está aí vivendo na obediência desse chamado. Amém. Hoje eu fiz um curso de terapeuta, estou me especializando nessa área de terapia. Eu estudei durante 2 anos e pouco a área da psicanálise. Para entender, né, Mirella, no gabinete a gente lida com muitas pessoas. E aí eu queria entender um pouco mais do ser humano, porque como eu tinha conflitos internos, e eu já tinha reconhecido Jesus como meu Salvador, e esses conflitos, eles não haviam sido sanados. Né? Desapareceu, né, da noite pro dia. Porque eu achava que iria. Não. Há um processo, né, pastor? Exatamente. É um processo, é uma caminhada, uma renúncia, realmente querer ser curada, né? Exatamente. E aí, tem a Leonara, ela sempre conversava muito comigo sobre isso, né? Sobre o eu interior, sobre a cura, sobre a transformação. E eu falei, Leonara, eu vou fazer esse curso de psicanálise. Eu comecei, aconteceu umas coisas no meio do caminho, no percurso, eu tranquei o curso. E aí eu falei assim, gente, mas isso tem muito a ver comigo. E um dia Deus usou uma pastora que eu iria ser conselheira de mulheres. Isso tem muitos anos, isso foi no outro ministério ainda. Só que eu achava que conselheira era uma pessoa somente que ia sentar e aconselhar. E aí depois eu já comecei a fazer o curso de psicanálise, e aí fiz esses terapeutas, já estou fazendo outro curso, me especializando em terapeuta.
E aí eu quero agora entrar nessa área de poder ajudar pessoas, quem sabe futuramente fazer uma faculdade de psicologia. Verdade. Mas eu já estou formada, né, no curso de terapeuta, Uhum. já estou fazendo um outro curso para aperfeiçoar e já estou atendendo também, Que maravilha. ajudando pessoas dentro da igreja e fora da igreja a entender o seu propósito maior, de se curar, de autocura, de superar os seus traumas, de fazer ponte com os seus traumas. Verdade. De saber que você foi ferido lá atrás, mas que existe um propósito maior, que você não precisa, você passou na dor, mas você não é a dor. A sua dor vai fazer com que outras pessoas sejam alcançadas, que sua mãe talvez te maltratou, te bateu muito, te rejeitou, mas que você não precisa fazer isso com seus filhos, que os seus filhos podem ter uma mãe maravilhosa. E eu entendi, Mirella, nesse processo de autocura, porque eu também faço terapia, e isso é importante. É bom, é mente, é corpo, é espírito. Verdade. E aí, E assim, nós, né, é um complemento, né? Exatamente. Se um não tá bem, se o corpo não tá bem, a mente não tá bem, alguma coisa não... Tudo vai sentir. Exatamente. E aí, eu até fugi da memória que eu ia falar, mas assim, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, precisamos poder ajudar, e eu entendi que a falta que eu tive de algumas coisas foi o complemento para eu ser quem eu sou hoje. É verdade. Quando eu entendi que eu não precisava receber, que dar era mais gratificante do que receber, que eu poderia dar o abraço que eu não recebi, que eu poderia dar o consolo que eu não dei. Esse é o ensinamento de Jesus, né, pastora? Exatamente, isso foi que o maior terapeuta da história. Sim, ele sim. E aí ele fala, se você pode ajudar o seu familiar e você não ajuda, você é pior do que um desleal, do que um infiel. E você está pecando, Você está né? pecando. E ele fala também que quem pode fazer por pobre que não faz também está pecando. Verdade. E assim, o ministério de Jesus sempre foi pelo próximo, nunca foi por ele somente. Ele diz que ele veio para servir. Para servir. Então eu entendi que servindo, eu vou estar também cumprindo com o propósito de Jesus, tanto dentro do reino como fora do reino. Verdade. E assim, pastora, estar pronta, estar preparada com cursos é uma coisa muito importante, porque a palavra de Deus é a nossa base, né, para toda a nossa vida, tudo que a gente faz. Mas a gente sabe também que existem outras coisas que podem ser agregadas e melhoradas. Exatamente. E descobertas que foram feitas, que pessoas que estudaram, né? E a gente também não pode deixar isso assim. Não. Em vão. Nenhum estudo é em vão, nenhuma pesquisa é em vão. Alguém gastou tempo, gastou a vida, muitas vezes, pesquisando por aquilo. Então, assim, é uma coisa muito boa realmente unir, né, o espiritual com a mente, porque as pessoas acham que é uma separação, mas não é uma separação. Você vê pessoas tendo crise de ansiedade, elas não entendem porquê, e você estudou, você vai poder explicar ela porquê, que existe um porquê disso. Existe. Que ela está passando por aquele momento, mas aquele momento não define ela, não é a ausência de Deus. Não. Depressão não é a ausência de Deus. É lógico que o espiritual ajuda a gente a esperar muito, ler a Bíblia a gente esperar muito, mas ela tratar a raiz daquele problema, meu Deus, vai ser libertador. Vai. Que bom, eu fico muito feliz, minha amiga, por participar da sua caminhada. Assim, é um privilégio muito grande ver uma pessoa querer crescer e realmente crescer no Senhor. Amém. Né? Aprender com as dificuldades, como você mesmo disse, entender quando alguém chegar até nós, né, pastora, e dizer que não quero isso, né? A gente sabe que aconteceu alguma coisa para ela não querer. Exatamente. E não se afastar, né? Não se afastar. Se achegar, entender. Isso aí. O meu lema quanto mais difícil, mais eu amo. É isso aí. Mais precisa ser Deve ser o nosso lema, né? De todo cristão. Porque às vezes a gente vê, é problema, vou me afastar. É sempre mas assim? Não é problema, dá vontade de soltar a mão? Dá. Tá. Eu sou um ser humano também. Eu não sou um saco de pancada. Mas aí a gente vai lá, ora, conversa com Deus e entende. Não, peraí, vou voltar. Aí o Senhor fala, não, pode investigar que tem alguma coisa aí, eu vou te falar o que é. E as atitudes erradas das pessoas definem mais sobre elas do que sobre mim. Isso aí. É isso que a gente precisa entender no reino de Deus. Mas fulano é assim, fulano é assado. Tá, é ela, não é você. Você não precisa ser assim.
você pode ter a plenitude do Espírito. Você pode ter a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Você pode ter a longanimidade, a temperança. Você pode escolher ser diferente. É verdade, pastora. Eu escolhi ser diferente em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu fico super feliz por poder participar e de ver todo o crescimento que você tem até aqui e saber que o Senhor vai te levar a lugares mais altos. Amém. Eu creio. Essa é uma certeza assim, que eu tenho dentro do meu coração e que eu sei que vai acontecer. E eu lembro uma vez que você falou assim comigo, que você me chamava assim, Josinha. Você me chamava de Josinha, Josinha, Josinha. Aí um dia você falou assim, hoje você não é mais Josinha, você é a pastora Josiele. Isso mesmo, porque eu comecei a olhar e ver o seu crescimento, de que você estava mudando, de que você estava querendo, de que você estava realmente se importando, né, com que o Senhor, com todo o chamado que o Senhor tem para sua vida. Eu me importo. Hoje eu me importo com o chamado do Senhor. Eu quero viver esse chamado e quero poder também ser ponte, ajudar pessoas, mulheres, adolescentes, homens também. Nós estamos aqui, né? Aquilo que a gente não puder fazer, a gente vai encaminhar para o pastor a conhecerem esse Jesus que transforma de dentro para fora. De dentro para fora. E é gratificante ver quando uma pessoa cresce. Isso aí. Né? É gratificante ver quando uma pessoa realmente ela se coloca à disposição. Exatamente. Né? Exatamente. Porque muitas vezes ela rema sozinha, pastora, contra a maré. Né? E cansa, né? E ela tá exausta, ela tá cansada, ela tá fadigada. Aí vem a angústia, a depressão, a opressão, vem tudo junto. Exatamente. E às vezes as pessoas descarregam na gente uma coisa que não é da agora. Verdade, né? Exatamente. Não é da agora, não, é acúmulo. Exatamente. Nós podemos ser instrumento de Deus na pregação, nós podemos ser instrumentos de Deus no louvor, na limpeza da igreja, sim, mas principalmente, Mirela, ajudando os nossos irmãos a carregar o fardo, tornando o fardo das pessoas mais leves, né? Ajudando, estendendo a mão, orando por ela, indo visitar. Gente, tem muito trabalho na igreja, tem muito a se fazer. Só que enquanto a gente está na posição de querer receber, de não dar, vai ser quase que impossível essa transformação chegar. Mas quando você olha para dentro de você e fala assim, não, eu posso mais. O céu tem mais. Tem um louvor que diz assim, né? O céu tem mais. Tem mais. Gente, desabrocha. Por exemplo, Mirela, tem pessoas que têm tantos testemunhos assim. Eu nunca vou esquecer do Matheus, a gente conversando. Já deixa o convite aí, Mirela, para eles assistirem o podcast do Matheus. O Matheus falou assim que não tinha, né, uma história de vida. Eu falei, Matheus, verdade. Mas a sua história, do jeito que Deus fez, vai impactar a vida de alguém. Porque alguém vai se ver dessa forma. Eu também não tenho uma história impactante, mas é a minha história. Eu preciso valorizar a minha história. Jesus morreu na cruz para quem tem grandes histórias e para quem tem pequenas histórias. Ele morreu por todos. Por todos, ele não fez acepção de ninguém. E ele me ama. E é isso que eu preciso entender. E é isso que eu preciso transmitir. Ele me ama, ele ama você, ele ama. E ele tem uma história, uma transformação para a sua vida. É verdade. Quando nós entendemos que o amor dele é para todos, e que amor é esse? Que amor é esse? É um amor tão constrangedor, tão constrangedor, que você se sente constrangido também a fazer igual, a amar igual, a cuidar igual. A viver o nome do nosso podcast, ser avivado todo dia, com aquela chama ali, nome de dentro Jesus, de nós, queimando incessantemente. Que essa chama jamais venha parar de arder no nosso coração. Verdade. Que eu lembro quando você foi pro Transformação Radical. Você chegou toda empolgada falando, mas tem um negócio dentro de mim queimando. Ai, não tô aguentando. Eu falei, eu sei o que é isso. Vou te mandar um louvor, você ouve, depois você me liga. Foi. E você demorou muito tempo pra me ligar. Ai, eu tava aqui, que eu tava realmente assim, de verdade. Quando eu fui no Transformação Radical, eu já tinha começado esse início de transformação, né? E, Mirela, eu vivi coisas lá, assim, extraordinárias. Meu Deus, foi um tempo, assim. E eu sempre ouço relatos de pessoas que falam assim, depois que você voltou do Transformação Radical, você voltou outra pessoa.
Mas, na verdade, ele foi um Foi o complemento. processo, Porque né? eu já Foi vinha de uma parte, transformação radical, né? Desde o início, que eu não queria nada. Já foi uma transformação. Lá na minha sala foi uma transformação. E lá nesse evento Transformação Radical foi um complemento para essa transformação que chegou. Mas, assim, foi algo extraordinário que eu vi naquele lugar. Quando eu lembro, Que meu lindo, coração né? incendeia e foi maravilhoso. Que lindo. É maravilhoso sentir o ardor, Nós queimar. precisamos estar envolvidas nessas É. coisas, né? Nos eventos da igreja, no retiro, no que você tiver a oportunidade de estar envolvido. Por quê? Vai acontecendo dia após dia. Verdade. A transformação ela é um tijolinho de uma construção, é um tijolinho É de dia em dia, de glória em glória. Exatamente. Nós né? nunca vamos estar 100% prontos. Não. Mas a cada dia que a gente entende que a gente precisa mudar e tratar aquilo que precisa ser mudado, nós vamos fazer o quê? Ser discípulos de Jesus. Nós vamos aprender e vamos replicar aquilo que a gente aprendeu. É verdade. Eu ouvi uma coisa assim que foi muito impactante para mim na ceia, lá na congregação do Pontal. O irmão pregou de uma forma linda, sabe? Ele disse assim: o Senhor todos os dias procura uma casa para ceiar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Exatamente. Então, assim, todos os dias, ele está na porta. Ele está batendo. Exatamente. E a diferença é, vou abrir, é só abrir. Deixa ele entrar. Exatamente. Deixa ele sentar, se relaciona com ele. Exatamente. Ou fale e ouça também a direção que ele quer te dar. Porque às vezes a gente acha que para se relacionar, para o Senhor cear com a gente precisa de algo em nós extraordinário. Sim. Não, a gente só precisa abrir a porta e falar: senta aqui na minha mesa, Jesus. Isso aí. Senta aqui na minha mesa, vem aqui. Eu vou te contar como foi o meu dia. Eu vou te falar do que eu senti medo, de qual foi a minha fraqueza, do que eu senti desejo, que eu sei que não agrada o Senhor. Me perdoa, me ajuda. São, então, pequenos passos todos os dias que geram grandes transformações e grandes milagres, né? Sim, é verdade, pastor. E assim, eu sempre falo assim, que a gente deve ter muito cuidado e guardar os nossos olhos e os nossos ouvidos, que são a porta de entrada. Exatamente. Então, assim, a leitura da palavra, junto com a oração, junto com um bom filme, um filme que achegue a Deus, que hoje tem conteúdos maravilhosos, né, pastora? Exatamente. Tem livros maravilhosos, tem autores extraordinários que nos levam para o Senhor, para o propósito mesmo. Um dia eu escutei a pastora Thalita Pereira falando bem assim, que ela só seguia no Instagram pessoas que estavam relacionadas ao propósito dela. Mirella, isso foi um soco na boca do meu estômago. Por quê? Porque às vezes a gente vai seguindo pessoas que não tem nada a ver com o nosso propósito. E de lá pra cá, eu comecei a fazer uma limpa no meu Facebook, uma limpa no meu Instagram, nos meus programas de TV. Sim. Então, assim, eu só quero pessoas do meu lado que tenham a ver com o meu propósito. Eu só quero leituras que tenham a ver com o meu propósito. Eu só quero assistir filmes que tenham a ver com o meu propósito. Não é que eu sou melhor do que ninguém. Sim. Mas a gente sabe onde a gente quer chegar. É verdade. E por que eu vou ficar perdendo o meu tempo com coisas que não tem nada a ver com o meu propósito? E outra coisa, é uma coisa que a nossa alma contamina. Exatamente. Que Então, não gera transformação. Não gera transformação. Se não gera transformação, não é para nós. Não é para nós. A gente quer realmente buscar a transformação que a palavra do Senhor traz. Exatamente. Né, pastora? Nós estamos findando, né? Nosso bate-papo foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Quero dizer que quero deixar o convite para todos que ainda não assistiram os outros podcasts, assista. Tem conteúdos assim, histórias maravilhosas, coisas que o Senhor fez e continua fazendo, transformação mesmo, né, pastora, de pessoas que realmente são transformadas pela palavra do Senhor, pela alegria do Senhor, pelo cuidado do Senhor, por tudo que o Senhor realmente tem feito. Exatamente. Nas nossas vidas, através de nós. Deixa o like, compartilha, para que outras vidas também sejam alcançadas. E edificadas, Tudo né? que é bom precisa ser replicado, né? Precisa muito mesmo. A senhora ora pra gente terminar? Oro sim. Amém. Deus, muito obrigada, Jesus. Deus. Muito obrigada pela tua presença, Sim, muito Senhor obrigada Deus. por esse dia, muito obrigada por essa Que oportunidade. glória, Senhor. Que maravilha. Senhor, que cada ouvinte, através desse podcast, seja abençoado, Senhor, seja em nome de transformado, Jesus, seja Pai. avivado. Em nome de Deus, Jesus.
A nossa história, por menor ou por maior que ela seja, ela nunca deve ser menosprezada. Verdade, Porque, Deus. Senhor, nós somos comprados com um preço tão alto, um preço de sangue. Aleluia, Nós Deus. precisamos dar o real valor, o valor que o Senhor deu a nós. Eu sou valorosa, Senhor. eu sou preciosa, eu sou amado. E os meus irmãos que estão ouvindo também são, Senhor. Aleluia, Porque Deus. o Senhor morreu por todos. Oh, glória. O Senhor não fez acepção de ninguém. Talvez hoje ele não está entendendo por que disso, por que daquilo, mas eu sei que no tempo certo e determinado pelo Senhor, cada um vai entender Oh, o propósito glória, da Deus. sua história e da Aleluia, sua Deus. chamada. Sim, Senhor. Continue conosco no decorrer deste Em dia, nome desta de semana, Jesus, desse ó mês Pai. e do ano, Senhor. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém.